Muito bem, nós mudamos aqui um pouco, temos uma tela agora ao fundo e isso faz com que a gente tenha que mudar. A gente ainda não acertou até o ponto direito dos cantores e tudo isso, mas nós estamos tentando e sei que com a sua colaboração, com o seu carinho e com a sua atenção conosco, nós vamos melhorar isso ainda, né? Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 13. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, onde você estiver. Se você tem a sua Bíblia no dispositivo eletrônico, abra, nós vamos ler vários textos. Nós vamos quase que fazer uma viagem, não muito longa, mas uma viagem pela Bíblia em alguns pontos, né? E vamos começar com Hebreus 13, o verso 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Deus não muda. E eu tive esses dias pensando um pouco sobre alguns temas. O tema é Deus e as suas quarentenas. Você está numa quarentena, estamos terminando, as crianças ainda não estão podendo vir à igreja. Muitos pais ainda, para ficar com as crianças também não podem vir, e nós estamos com algumas dificuldades, onde você está também, tanto de trabalho, enfim, a vida em si. Mas eu fico imaginando, com certeza Deus sabe a tua necessidade e a minha, né? Então eu vou ler um trecinho bem de introdução para você, que diz assim, ó: se a nossa maior necessidade fosse de informações, Deus teria nos enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse de tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus teria enviado para nós um economista. Se a nossa maior necessidade fosse de diversão, fosse de brincadeira, fosse de prazer, Deus teria nos enviado um animador. Mas a nossa maior necessidade era de perdão. Portanto, Deus nos enviou um Salvador. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que nessa pandemia, que ainda não acabou, até os países que começaram a reabrir todas as coisas, como Itália e Espanha e Inglaterra ainda, mais ou menos, eles estão com medo do que eles chamam de uma segunda onda, ou seja, uma contaminação novamente voltando com toda a força, não é? Então, eu tinha um professor que falava sempre o seguinte: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas presta atenção que vai acontecer tal coisa. E nenhum de nós é profeta e nem filho de profeta, mas eu não tenho como dizer para nenhum de vocês, nem você dizer para mim, o que é que Deus tem feito durante esse isolamento teu, essa pandemia, durante essa quarentena, durante o isolamento geral. Mas eu quero mostrar para você e para mim essa manhã o que é que Deus tem feito durante o isolamento e após alguns períodos de isolamento no passado. O que é que Ele fez? Nós vamos ver um pouquinho. E se você e eu revisarmos com realidade a história, vermos com bastante nitidez a história aqui na Bíblia, nós vamos ver que o que é preciso, eu quero fazer isso, revisar, né? Nós vamos saber o que Deus quer fazer também agora, nesse nosso tempo. Então eu vou começar mostrando para você alguns isolamentos da Bíblia. Deus já isolou várias pessoas, algumas se isolaram e Deus mudou essa circunstância, e outras Deus mandou que eles se isolassem. O primeiro que Deus mandou isolar foi uma família inteira, 3 filhos, 3 noras, a esposa e o marido. Você sabe de quem eu estou falando? Deus isolou eles durante 1 ano, numa arca, foi Noé, não é? Deus isolou eles por 1 ano, uma família inteira. Veja Gênesis 7, abre lá sua Bíblia em Gênesis 7, por favor. No verso 1, diz assim: depois disse o Senhor a Noé:
entra na arca, tu e a tua casa, porque és justo diante de mim nessa geração. E o verso 2: de todos os animais limpos levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais não limpos 2, o macho e sua fêmea. E o verso 7, o que é que Noé fez? Entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Você conhece um pouco da história, pelo menos? Noé, Deus falou para ele: vou isolar você. Claro que não era para eles irem sozinhos. Você conhece bem a história, ele pregou durante 120 anos, mas eles entraram sozinhos. Imagina um ano, uma rotina de trabalho estressante, de limpar tudo que os animais faziam, e alimentar os animais que precisavam ser alimentados, enfim, uma rotina puxada, mas eles foram isolados ali. E é interessante que no capítulo 9, verso 1, mostra quando Noé saiu dessa quarentena, saiu desse isolamento. O que ele tinha? Vamos ver o que Deus fez com ele quando ele sai daquele isolamento. Capítulo 9, verso 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O que aconteceu aqui? Noé, aparentemente para o mundo dele, ele era um louco, nunca havia sido, ninguém conhecia a chuva, ninguém havia sido atingido por nenhuma chuva, não havia chuva, mas ele dizia o quê? Deus vai destruir com a chuva, e construiu um barco num lugar que não tinha água, e um barco grande, a gente vê as medidas eram grandes, para caber toda a espécie, cada espécie, né, de animais, o macho, sua fêmea, enfim. Então veja bem, hoje, você e eu também, muitas vezes estamos isolados, pela pandemia, por outros problemas, às vezes a gente passa, muitos colegas aí, amigos, irmãos aqui da igreja, às vezes a semana toda estão quase sem trabalho, não é? Tanta coisa, tão difícil, mas, o que aconteceu? Quando Noé saiu da arca, e eu quero dizer para você, que a gente pode dizer que Noé foi o maior investidor da história da humanidade, porque ele gastou tudo o que ele tinha para fazer uma arca, mas quando ele saiu da arca, ele era dono do mundo todo. Foi o maior investimento que ele pôde fazer na vida. Nenhum de nós pode fazer um investimento desse. Ele era dono de tudo, a família dele herdou todas as terras das nações, não é? Então veja, um pouco mais para frente, em Gênesis capítulo 28, Deus isola um jovem que não queria a fortuna do pai, mas queria herdar a primogenitura, ou seja, ele queria pertencer à linhagem do Messias, que Deus havia preparado e prometido para o avô dele, o Abraão. O jovem era Jacó, e no capítulo 28 de Gênesis, verso 1 e o verso 2, Isaac chama o seu filho Jacó e diz assim: Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E aí veja o isolamento que ele teve que passar. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. E você conhece a história. Jacó ficou 20 anos isolado, uma quarentena de 20 anos. Passou, trabalhou com o sogro, fez tanta coisa, você conhece um pouco da história, não é? Ele precisava escapar do seu irmão Esaú. Hoje talvez você ainda está na quarentena e está preocupado com seus filhos e com você mesmo, porque você quer escapar de um vírus. Embora é importante e a gente tem que pensar nisso, mas eu quero, para resumir um pouco as histórias que eu vou citar, Jacó, quando volta, ou seja, quando ele sai desse isolamento de 20 anos, o que é que ele tinha? Ele tinha uma nova família, 12 filhos, ele tinha uma nova fortuna,
Esaú queria matá-lo, pensando que ele, sendo primogênito, ia pegar a fortuna do pai. E ele saiu sem nada, só com a roupa do corpo. E quando ele volta com uma fortuna tão grande que ele fala para o irmão Esaú: pega o que eu estou te dando, porque eu tenho muito mais do que isso. E também, quando ele sai do isolamento, Deus dá para ele um novo nome. Ele não chama mais Jacó, enganador, ele chama Israel, que é príncipe. Como tem sido a tua quarentena? Como você acha que Deus quer conduzir a tua vida durante a quarentena que você ainda está, ou está acabando? Tem outras lições. Vamos um pouco mais para frente. O filho de Jacó, sem querer, foi vendido como escravo. José foi vendido como escravo. Ele tinha talvez uns 17, 18 anos. Então ele ficou numa quarentena forçada, pelo menos ao redor de 12, 13 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, 10 anos, mínimo, mas acho que mais. Ele passou por uma escravidão, ele passou por uma masmorra, por uma prisão, não é? Mas o que Deus fez durante essa quarentena para José? Essa quarentena serviu para ele como escola. Como escola. Você conhece a história de José, não conhece? Veja o que aconteceu depois da quarentena. Quando ele sai da quarentena, você tem isso em Gênesis, no capítulo 41, diz assim a minha Bíblia. Veja se ele não estava bem preparado. Deus preparou ele para isso. Ao final da quarentena, quando ele sai dessa quarentena, quando ele sai do seu isolamento, capítulo 41 e o verso 40, veja o que Faraó, o rei da nação mais poderosa da época, fala para ele, o verso 40: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. E olha o que ele fala: somente no trono eu serei maior do que você. José estava preparado para ser um grande cristão. Como você tem usado a tua quarentena? Como você tem usado a pandemia? Não é? E ainda eu quero citar outros. Quero citar, por exemplo, quando Deus isolou um homem que achava que sozinho podia libertar o seu povo do Egito, descendente de José, não é? Moisés, você conhece a história. Deus isolou Moisés 40 anos num deserto remoto, 40 anos, ficou por lá. Mas, quando Moisés ressurgiu daquele isolamento, daquela quarentena, o que aconteceu? Ele ressurgiu para ser o maior líder do povo de Deus da história da Bíblia. Ele ressurgiu para, com paciência, com amor e dedicação, não só aprender a conduzir o povo, apesar do povo, mas ele também aprendeu a tratar face a face com Deus. Essa foi o resultado da quarentena de Moisés, não é? Você pode encontrar isso, por exemplo, em Êxodo 2, verso 10. Êxodo 2, verso 10, você encontra o seguinte dizer: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, falando da mãe de Moisés, a qual adotou. E ele lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tomei. Ele achou que podia fazer muita coisa. Deus deu uma quarentena para ele de 40 anos. Quando ele volta de lá, ele volta completamente transformado. Você tem deixado Deus transformar você durante a tua quarentena? Como é que estamos? Não é? Veja, eu vou contar para você mais outros, estão vários, tem muitos na Bíblia, eu selecionei alguns, eu estou passando para você. Olha bem, pensa em Noemi, ela sai com a família, o marido e 2 filhos, e vai para uma quarentena isolada do povo de Deus. Lá o marido morre, os 2 filhos morrem, e quando ela volta dessa quarentena, como é que ela estava? Deus a isolou lá até que ela ficasse extremamente amargurada, né? Porém, quando Noemi volta desse isolamento, que Deus tira ela desse isolamento, ela volta com a sua nora Ruth, voltam para Belém, que era a terra deles. E Noemi, quando sai desse isolamento,
tem a oportunidade de vivenciar uma das mais bonitas histórias de amor da Bíblia, que é de Ruth e de Boaz. E isso vou só citar, Ruth 4, 13 a 17, fala que ela era uma mulher extremamente abençoada. Por quê? Porque a nora dela, que era melhor do que muitos filhos, tinha lhe dado à luz um neto, e esse neto foi o avô de Davi, o que começa a dinastia do reinado de Davi, não é? Mas quero falar também um pouco do isolamento do próprio Davi. Deus isolou Davi. Interessante que Davi cuidava das ovelhas lá, quietinho, bonitinho. Chegou um dia Samuel lá e falou: é você o escolhido, e ungiu ele com óleo. A partir daquele momento a vida dele virou do avesso. Ele era um garoto talvez de 17, 18 anos, bonito, porque a Bíblia fala que ele era ruivo de olhos claros, portanto ele devia ser ruivo de olhos azuis, que é o normal de um ruivo. Devia ser um menino bem bonito. Só que o que aconteceu com a vida dele? Ele ficou 10 anos escondido em cavernas, em lugares remotos. Por quê? Porque Saul, o rei de Israel, queria matá-lo simplesmente porque ele havia sido ordenado ungido rei, não é? Agora veja bem, quando finalmente Davi saiu, Deus permitiu que ele saísse desse isolamento que Deus o conduziu. Como é que ele saiu? Ele saiu para ser rei, mas ele saiu como? Como um homem segundo o coração de Deus, não é? Ele saiu como um homem que pôde escrever uma boa parte da Bíblia, que são os Salmos. Como foi o isolamento dele? Ele sofreu, lutou, chorou, mas Deus transformou, não é? Veja a sequência, mais para frente você tem, por exemplo, o profeta Elias. Deus isolou Elias, tanto no ribeiro de Querite, como na casa da viúva, em Serepta. 3 anos e meio. Mas quando Elias saiu do isolamento, como é que ele saiu do isolamento? Ele se levantou sozinho contra 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo, ou seja, 850 profetas falsos contra ele sozinho, no Monte Carmelo. Você conhece bem a história, né? Quando ele sai de lá, ele enfrenta sozinho esses 850 profetas do engano. Ele sai de lá e implanta no povo de Deus uma reforma maravilhosa, uma reforma completa e total, espiritual no povo. Saiu de lá para ungir a Eliseu, saiu do isolamento para ungir Eliseu. Quem foi Eliseu? Se você for pesquisar o sucessor de Elias, que ele teve o privilégio de chamar, Deus orientou que ele chamasse, ele teve o privilégio de chamar, depois desse isolamento. Eliseu, sem ser Cristo, Eliseu é a pessoa que mais milagres tem relatado na Bíblia. Até multiplicação de pão, até machado, ferro flutuar. Sem ser Cristo, quem tem mais milagres aqui relatados na Bíblia é Eliseu. Esse foi Elias, depois que ele saiu do isolamento que Deus o havia levado, não é? Esse foi Elias. Vamos pegar um pouco mais para frente. Deus um dia chama um profeta chamado Jonas, e Jonas fez o quê? Não obedeceu à voz de Deus. O que Deus fez com ele? Deus fez uma quarentena com ele, um isolamento de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, não é? E quando ele saiu desse isolamento de 3 dias e 3 noites, porque ele clamou a Deus: Senhor, e agora? Já estou morto, estou no fundo do mar. Veja, vamos lá em Jonas 3, e você vai ver que coisa interessante. Jonas no capítulo 3, no verso 10, diz assim, olha: quando Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. O que é que Jonas está dizendo aqui? Que quando ele saiu da quarentena, ele foi um profeta poderoso. Ele teve coragem para ir a Nínive pregar o maior reavivamento da história daquela cidade. Ele tinha medo de ir para lá e não queria ir, porque ele não queria que eles se salvassem. Mas depois do isolamento dele, ele entendeu que ele tinha que ser um instrumento nas mãos de Deus. E foi para lá,
e a cidade com 120 mil habitantes se converteram todos. Se tornou, depois do isolamento dele, da quarentena dele no ventre do peixe, um dos maiores pregadores da história, se não o maior, que está relatado aqui, 120 mil se converteram. Você tem Daniel, um garoto fiel com 17, 18, talvez 19 anos, ao redor de 18 anos, foi levado cativo para a Babilônia, isso em 605 a.C., por 70 anos ele ficou lá numa quarentena, ficou cativo lá, não saiu. Mas enquanto ele estava na quarentena, o que é que Deus fez na vida dele? Você conhece um pouco da história de Daniel? Veja como Deus se refere a Daniel. Abra a tua Bíblia em Daniel 9, no capítulo 9, verso 23, e diz assim, olha: quando ele ora, precisando entender as 2.300 tardes e manhãs que nós estudamos na lição da escola sabatina de hoje, Deus diz assim, o anjo chega para Daniel e fala: olha, Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Olha que coisa bonita. Daniel se tornou, na sua quarentena, um homem muito amado de Deus. E aí vem, portanto, considera a mensagem, entende a visão, ou seja, ele teve a oportunidade durante a quarentena de escrever um livro que leva o seu nome, com profecias que estão se cumprindo até hoje, na quarentena que ele estava, que Deus colocou ele lá, não é? E ele escreveu inclusive sobre o futuro relacionamento de Deus com seu povo, que está acontecendo hoje. E Daniel foi aquele que desequilibrou a luta entre o bem e o mal. Você pode pegar o capítulo 10 do livro dele, e ele orando incessantemente, vem o anjo e fala para ele: olha, por 21 dias eu tenho lutado contra o rei da Pérsia, até que Miguel, o grande príncipe, veio me ajudar. Ou seja, pela intercessão, Daniel entendeu que o reino da Babilônia estava passando, e ele queria a profecia se cumprindo, e ao orar, suplicando a Deus o cumprimento das profecias, ele fez a diferença na luta entre o bem e o mal. Você, na sua quarentena, tem feito a diferença entre na luta entre o bem e o mal? Você tem feito essa diferença? Como você tem feito? Como passou a sua quarentena, ou está passando, não é? Mais para frente você pega Esther, por exemplo. Esther, Deus isolou ela no palácio de Assuero, de Artaxerxes, e ele ali com a rainha Esther isolada, o que é que aconteceu? Veja, talvez esse texto de Esther seja bonito para a gente ler. Abre a tua Bíblia em Esther. Esther é antes de Jó, viu? Abre a tua Bíblia em Esther, e nós vamos ler o capítulo 4, verso 14. Veja quando ela estava isolada em quarentena no palácio do rei persa. Quando ela vai sair do isolamento, ela tinha que sair do isolamento para encarar o rei, sem autorização de estar na presença do rei. E o primo dela fala para ela: pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E aí vem ao que eu quero citar, olha: e quem sabe se não foi para tal hora, para tal tempo como este, que chegaste ao reino. Ou seja, Deus isolou a Esther ali para fazer ela rainha, para ela poder interceder pelo povo de Deus. Você tem intercedido pelo povo de Deus? Você tem intercedido por aqueles que através dessa pandemia estão sofrendo e precisam conhecer da esperança do Senhor Jesus? Esther fez isso. Quando Esther saiu do isolamento, ela salvou seu povo da destruição, não é? Mais para frente, Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, prometeu a presença do Espírito Santo. O que é que Deus fez com os discípulos? Fez uma quarentena com eles, isolou eles no cenáculo. Os discípulos, Deus isolou os discípulos no cenáculo por 10 dias. E o que aconteceu quando eles saíram no final dessa quarentena com eles? Atos 2, eles tinham recebido o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, não é? De tal forma que moldou e formou a igreja. Só em Atos 2 teve 3.000 pessoas convertidas naquele dia, depois teve mais 5.000,
E a igreja chegou até onde chegou hoje. Você é cristão, eu sou cristão, por quê? Porque ao final, aos discípulos saírem daquela quarentena que Deus os colocou, eles saíram com a bênção e o poder do Espírito Santo, para cumprir o que Cristo tinha falado para eles em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. E foi isso que eles tiveram. Um pouco mais para frente, se você pega uma outra história, Deus isolou Paulo 3 vezes, chamou ele, como Saulo, e isolou primeiro ele no deserto da Arábia, por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quando Paulo ressurgiu dessa quarentena no deserto da Arábia, que ele cita essa quarentena em Gálatas 1, no verso 17 e verso 18, você pode ir lá olhar, depois anota e vai olhar. Deus isolou ele no deserto da Arábia, ele mesmo fala, mas quando Paulo saiu, que Deus libertou ele dessa quarentena, ele virou o mundo de cabeça para baixo. Era um mundo pagão, era um mundo perdido, um mundo que não conhecia a Cristo, e o mundo todo conhecido da época de Paulo, onde se tinha notícia de pessoas, Paulo pregou, Paulo incentivou, Paulo curou, Paulo salvou pessoas aos pés de Cristo, levou todos. Mas na segunda vez, ele foi isolado na prisão em Roma. Primeiro ele esteve em Cesareia, quase 2 anos, e foi enviado para Roma. Uma quarentena dura para ele, muito dura. Só que quando ele sai dali, ele tinha escrito as 4 cartas que a gente chama as 4 cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mas a terceira vez que Deus isola Paulo, foi quando ele foi pela segunda vez preso em Roma, e ali ele foi decapitado. E você tem 2 Timóteo, abra lá tua Bíblia em 2 Timóteo, por favor, para que você acompanhe com a gente o que nós vamos ler. Qual foi o testamento de Paulo? Ele diz assim, olha, capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 12: por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para aguardar o meu depósito até aquele dia. Paulo sai desse terceiro isolamento que Deus o colocou para a morte, mas ele fala o quê? Eu sei em quem tenho crido. E no capítulo 4, verso 6, 7 e 8, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí ele sustenta o que você e eu precisamos entender hoje na nossa quarentena. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Esse foi Paulo. Mas Deus também isolou João, o apóstolo, na ilha de Pátimos. Deus isolou ele lá, não é? E quando João saiu desse isolamento, o que é que aconteceu? Veja Apocalipse 1, verso 9. Apocalipse 1, verso 9 diz assim na minha tradução: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi lá, isolado, completamente isolado. Os homens isolaram ele numa quarentena, os homens isolaram todos nós numa quarentena. Mas o que é que Deus fez quando João sai de lá da quarentena? Ele escreveu o Apocalipse, que serve para a igreja hoje. Apocalipse, que é o maior documento profético que nós temos na Bíblia e, portanto, na humanidade. Depois que ele saiu de Pátimos, ele ainda foi o bispo da igreja de Éfeso, ou seja, uma igreja que naquela época dele, na virada do primeiro para o segundo século, era a maior igreja que se tinha naquela região. Ele foi o bispo dali, foi fiel, leal e útil a Deus quando saiu da quarentena.
Mas eu não posso deixar de falar do mais precioso, do mais maravilhoso. Deus isolou a Cristo Jesus, o seu Filho, 3 dias e 3 noites na tumba, uma quarentena difícil depois da sua morte, não é? Mas quando Jesus ressuscitou, ou seja, quando ele sai desse isolamento, quando ele sai dessa quarentena, ele ressurgiu como? Abra a tua Bíblia em Mateus 28. Abra a tua Bíblia em Mateus 28. Nós vamos ver como é que ele ressurgiu da tumba. No verso 18, ele diz assim, quando ele chama os discípulos, chegando-se Jesus falou aos seus discípulos dizendo: é-me dado todo o poder na terra e no céu. Quando Jesus sai da quarentena dessa tumba, Jesus saiu daquele isolamento, ele ressurgiu com o poder de salvar o mundo. Quando Jesus saiu daquela quarentena, quando ele sai da sua quarentena, ele ressurgiu com autoridade sobre o céu e sobre a terra, como a gente acabou de ler. Quando ele sai dessa quarentena, ele ressurge com autoridade sobre a morte, e ele fala: eu já venci a morte, e o último inimigo que já está derrotado, como 1 Coríntios